Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu venho aqui com carinha, com um pouco de choro, porque eu fico emocionada. E também está muito frio aqui, então eu estou debaixo aqui da coberta com roupa de dormir e vai ser dessa forma, porque Deus mandou, então eu tenho que obedecer. Eu estava fazendo meu devocional ontem e Deus confirmou mais uma vez, vou ficar bem aqui na frente dessa luz, confirmou mais uma vez aquilo que ele tinha falado comigo através da palavra dele. Uma coisa é, nosso coração é enganoso. E esse versículo tem, assim, me guiado, ultimamente tem me guiado. Nosso coração, ele é enganoso. E eu já fui muito enganada pelos meus sentimentos, meu coração. E as coisas que às vezes eu achava que eu tinha certeza que era de Deus. Nossa, aquele relacionamento é de Deus. Aquele negócio realmente é de Deus. Vamos fechar, vamos fazer. E na verdade não era. Era o meu coração me guiando. Que na verdade a gente tem que ser guiado pelo coração. Eu sei que muitas pessoas já falaram pra você, tipo, deixa teu coração te guiar. Deixa, se teu coração tá dizendo, é verídico. Nossa, no meu coração tá dizendo isso, daquela pessoa. Isso é um grande engano, isso é coisa que o mundo quer que a gente acredite, mas não podemos. Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso, então temos que acreditar no quê? Na palavra de Deus. E por conta de eu ser guiada, como eu falei, pelo meu coração, muitas vezes eu caí no abismo, tipo, nas mentiras do inimigo que ele falava, ele joga e aí você é aquele, ou você pega a isca ou você diz, não vou aceitar essa mentira, fazer que nem Jesus, quando Jesus estava no monte, que ele estava ali cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, estava em jejum. O que aconteceu? Satanás apareceu para ele e estava oferecendo a coisas aparentemente boas, né? Ele estava oferecendo poder, ele estava oferecendo aquilo que Jesus precisava, que era de um alimento, porque fazia muito tempo que ele não se alimentava. Então, é que nós temos que ter cuidado para que a gente não seja enganada pelo nosso coração, a qual Satanás ele fica jogando mentiras. Porque como você está em busca de você está um tempo de espera há muito tempo e por isso você porque quer sair da situação, o que acontece? Você pode estar sendo literalmente enganada. Porque você está nesse tempo de espera e por esse tempo de espera você acha que esse é o tempo de Deus e você já não tenho certeza que essa proposta veio de Deus, porque eu já esperei muito tempo, eu já estou aqui nessa situação há muito tempo, eu estou esperando por um relacionamento há muito tempo, então esse rapaz ou essa menina ou essa situação, esse negócio com certeza veio do Senhor, porque eu orei. Mas sabe que Satanás ele fica observando, ele não sabe o que você pensa, mas ele te observa. Ele sabe o que você precisa, ele vai te oferecer aquilo que você precisa. E tem uma coisa que eu acho engraçada, é que as coisas de Deus é totalmente diferente daquilo que você possa idealizar. Ele nunca age de uma forma super normal. Eu acho que às vezes ele é engraçado. Porque Pedro precisava de dinheiro para pagar os impostos. O que Jesus fez? Jesus disse para ele abrir a boca do peixe. Cara, não seria mais fácil Jesus entregar o dinheiro nas mãos dele e dizer assim, vai lá, meu filho, pague o imposto? Mas não, foi uma coisa que Pedro esperava? Não, tirar da boca de um peixe dinheiro para pagar um imposto? Então, assim, são coisas que por aí a gente tira que as coisas de Deus, elas nunca fazem sentido. Você fica assim, como que vai ser isso aqui? Deus, ele sempre vai por um caminho totalmente ao contrário do que você pensa, do que o inimigo quer que ele acha que Deus vai fazer. Deus vai totalmente diferente. É como se ele fosse numa contramão. Tipo, a luta contra o povo sempre era a quantia do povo de Deus que lutava contra os inimigos sempre era uma quantia menor. E como é que vai ganhar essa batalha se a quantia é bem menor? Como? Porque Deus, ele é poderoso, não é por quantidade, mas é sim pelo poder que o Senhor tem. Mas,
Então por que ele precisa das pessoas? Não é que ele precisa, ele quer que você e que nós façamos parte dessa grande vitória. Ele não quer só fazer sozinho, ele quer que a gente sinta essa emoção e dizer, nossa, nós conseguimos, nossa, nós vencemos. Mas a gente tem a certeza que sem a força dele a gente não conseguiria. Então assim, para de ser enganada pelo teu coração e haja conforme o que a palavra de Deus diz. E como que eu sei que o meu coração está enganado? É quando vai totalmente contra a palavra de Deus. O que você está pensando vai totalmente contra a palavra de Deus. Então, tipo assim, o que eu faço? Eu vou contar aqui o que eu faço quando eu tenho alguma dúvida. Que aquilo aparentemente é muito bom e parece ser de Deus. E para mim ter certeza que é de Deus, eu venho perguntar para ele através da palavra. Eu não me prendo a como Deus vai me falar, se é só através da palavra, que ele tem diversas formas de falar com a gente, através da palavra, através da oração, através de pessoas, ele levanta pessoas para falar, através de um louvor. Então assim, eu não me prendo, então eu fico prestando atenção aos sinais de Deus. E obviamente, eu peço bastante sinais para ele, tipo, não só um, para mim ter certeza, igual o Gideão. Quero mais, e pode ter certeza que Deus não vai ficar chateado por isso, não. Eu acredito que ele fica feliz porque você não quer falhar, você não quer errar, você não quer tomar decisões não assertivas, mas sim assertivas. E ontem, né, eu tava com várias dúvidas, porque várias pessoas falam muitas coisas ao seu ouvido e você fica... Será se eu não estou sendo enganada pelo meu coração, os meus sentimentos? Aí eu falei pra Deus, meu, quando... eu abri essa Bíblia, não seja as minhas mãos aqui em cima, mas seja o Senhor falando comigo, seja o teu Espírito Santo me guiando e me dando uma palavra certa. E aqui a Bíblia, ela é tipo assim, uma Bíblia de estudo, sabe? Quando eu abri certo aqui. Isso daqui não é versículo bíblico nem nada, mas aqui tem tipo, como se fosse uma história. E eu falei assim, isso não deve ser verdade, não, isso aqui eu tô equivocada, eu estou enganada, não é Deus falando. E certo que quando eu abri, né, estava escrito o quê? Porque eu estava com algumas dúvidas, porque muitas pessoas falando no meu ouvido e tal. Eu disse, será que eu não estou sendo enganada pelo meu coração? Aí Deus falou comigo que não. E ele disse, origem e confiabilidade dos escritos do Novo Testamento. Aqui Deus estava falando sobre a verdade da palavra dele. O quanto isso aqui é verdade, que o nosso coração é enganoso. Mas a palavra de Deus não é enganosa. Então eu estava seguindo, o meu coração estava seguindo o que a palavra de Deus diz. Então ele estava dizendo que é para mim continuar. E ele diz assim, Jesus preparou pessoalmente 12 discípulos. No início do seu ministério, Jesus fez o que muitos mestres talentosos do mundo antigo faziam. Escolheu um pequeno grupo de homens para que eles fossem seus discípulos oficiais por aproximadamente 3 anos. Eles ouviram atentamente os ensinos de Jesus e testemunhar os seus atos. Deus diz, tudo o que eu tô te falando, filha, testemunha, porque é o que eu tô falando pra você, é o que está nessa palavra, e essa palavra não mente. Então, tipo, Deus está mandando eu continuar e testemunhar o que Ele está falando comigo. Então, eu estou aqui testemunhando o que Deus fez na minha vida ontem e eu tô testemunhando agora. Jesus se esforçou em seu intuito para ensiná-los. E isso daqui a palavra de Deus nos ensina, é o próprio Deus nos ensinando. Ele usou instrumentos afetivos de ensino, como parábolas, repetição e auxílios visuais. Ele também os ensinou como divulgar a sua mensagem maravilhosa. Deus estava dizendo, filha, continue a divulgar a minha mensagem. E o Senhor falou para mim que, através dessa palavra aqui, que era para mim transmitir essa mensagem que Ele estava me passando, para mim não me calar. E geralmente eu tenho vergonha de vir para as redes sociais para falar, né? Porque eu não me acho capacitada, mas eu tava lembrando que o pouco que eu sei hoje da palavra foi de oração que eu fiz lá atrás e que eu aprendi, que Deus me ensinou, que o Espírito Santo me ensinou. E se eu estou aqui agora, é porque uns anos atrás eu fiz uma oração e hoje ela está se concretizando. E, enfim, em seguida, ele ordenou-lhes que se dedicasse a vida
a esta tarefa após a sua ressurreição. Apesar de muitas paradas e obstáculos no caminho para o entendimento, os discípulos se dedicaram à tarefa de compreender os ensinos. Então, nós temos que compreender, nós temos que nos dedicar. Deus está dizendo que nós temos que nos dedicar. E uma outra coisa que eu estava pensando é o seguinte: tem o nosso coração enganoso, a qual ele nos engana porque a gente tem certeza que aquilo é certo, e tem quando o nosso coração nos engana de quando aquilo é de Deus e a gente diz assim, não, é impossível ser de Deus. Porque como que ele vai trabalhar dessa forma? Tudo ao contrário? Não. Então, nosso coração também nos engana daquilo que Deus está dizendo pra gente fazer e a gente acaba não fazendo. Porque quantas vezes o meu coração já me enganou de que não era pra mim estar aqui, que não era pra mim falar da palavra, que não era pra mim fazer. E isso vai contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que é pra gente fazer o quê? Pra gente não ficar só com a gente, com o que a gente aprendeu na Bíblia mesmo. Ontem eu estava lendo o meu devocional e diz assim, ó: não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas ponha em prática. Então, se eu estou aprendendo, automaticamente eu tenho que passar ela adiante. É assim, você aprendeu, você precisa passar adiante. Vai ter um ou dois que vai ouvir, que ele vai querer, que ele vai se inspirar no que você está falando, e ele vai querer buscar, ele vai sentir sede, a semente foi lançada. E aí o Espírito Santo vai fazendo o resto. E no devocional falava mais assim, ó. Momento. Tiago, Tito, e diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversas, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio das ações. Então, isso que eu estou fazendo aqui é uma obediência a Deus. Eu estou trazendo a palavra dele, não estou falando mentira, eu estou contando um testemunho que aconteceu comigo, que vem acontecendo, a qual às vezes eu me sentia enganado pelo meu coração. Ele estava dizendo assim, não faça isso, não, isso não é de Deus, quando na verdade Deus estava me mostrando através da palavra dele que é o caminho, que é a verdade, que eu devo seguir através desta mensagem que está na Bíblia aqui, que eu pedi para Deus, eu coloquei a mão em cima e eu falei para ele me dar entendimento do que ele fosse me mostrar, o Espírito Santo pudesse assim me ensinar, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade quando vão ler a Bíblia, do que significa. Precisamos ter o Espírito Santo de Deus para que ele possa traduzir, para ele possa nos ensinar. E tem uma parte aqui que justo ele fala assim, ó: o Espírito Santo ajudou os discípulos, não foi pelas forças dele, a inteligência deles, não. Foi o Espírito Santo ajudou os discípulos a compreender e a lembrar. E essa é uma outra coisa que eu sempre ficava comigo, porque eu tenho TDAH, então tem muitas coisas que eu não consigo lembrar, eu tenho que estar anotando, eu tenho as minhas dificuldades. E aí o Senhor falando comigo que isso não seria um empecilho, porque o Espírito Santo me faria lembrar de tudo que ele estava me dizendo. Podia passar anos, podia passar tempos e tempos, mas o Espírito Santo iria me lembrar. Por quê? Porque não é nosso conhecimento, não é a nossa força, mas é o poder do Senhor. Então, o nosso coração, ele nos engana de diversas formas. Tanto aquilo que às vezes a gente acha que tem certeza que é da vontade de Deus e às vezes não é da vontade de Deus. E às vezes também aquilo que a gente não diz, não é de Deus, isso aqui não é de Deus, eu tá fazendo isso não é de Deus, e na verdade Deus está dizendo assim, é da minha vontade. Então, pra gente ter essa certeza de que a gente está fazendo de acordo com a vontade dele, e que é ordem dele, através da palavra, se isso não vai contra a palavra de Deus, a lei do Senhor, é do Senhor. Coloque a sua mão, fale com Deus. Eu fiz dessa forma, eu coloco minha mão em cima, eu peço para Deus entendimento na palavra dele, e eu abro e ele fala comigo muito, mas tem às vezes que ele fala através de louvores, através de pessoas, e ele confirma comigo. Então assim, sempre eu oro pedindo esse direcionamento de Deus. Então, ainda que os teus olhos ele não esteja vendo uma saída, pode ter certeza, Deus, ele é um Deus do impossível. Por mais que a situação não esteja favorável,
Não seja guiado pelo teu coração, porque ele pode estar te enganando e dizendo assim, você não vai sair dessa situação, você vai ficar sozinho, essa causa é impossível. O que é impossível para Deus? Nada é impossível para Deus, tudo é possível naqueles que crêem. E Deus, eu vou repetir mais uma vez, ele não mente, a palavra dele não mente, apesar de ter sido escrita por homens, foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, foi guiado. Então aqui não há mentira nessa palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então assim, confia, não em você, não em homens, não em situações, mas confia no que está escrito na palavra dele, naquilo que ele já te prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu a você. Amém? Que Deus te abençoe. Beijos!